é a diferença entre prolabore e lucro? Isso é uma dúvida cruel, porque muito lojista, né, abre a loja, de repente, porque ele vende muito bem, ele tem ali uma quantidade de clientes. Então, normalmente, é difícil você encontrar na história, assim, alguém que era formado em administração. A gente não conhece nenhuma trajetória de algum cliente nosso assim. Normalmente é porque ele conhecia o público, porque ele já atendia, porque ele vendia, ele viu a oportunidade de abrir uma loja, ele foi lá e abriu. E às vezes não conhece essa pequena diferença, né? Que é o prolabore e o lucro. Explica para o pessoal o que seria essa... Essa situação aí é um ponto muito importante, inclusive para o pequeno empresário, né? Pequeno empreendedor. Porque às vezes ainda não está familiarizado com os aspectos técnicos que são de extrema importância. O prolabore em si, ele origina do latim e é pelo trabalho, né? O significado do prolabore, né? Então, basicamente seria em português, né, traduzindo isso para palavras mais simples, é o salário do sócio. O sócio, ele tem que ter um salário, assim como ele paga um salário para os funcionários dele. O que acontece é que muitos empresários, eles misturam o lucro com o prolabore, e não é a mesma coisa. A ideia é o seguinte, se o sócio ele executa uma ação que ele faz pelo trabalho, a ideia é que ele receba aquele valor mensalmente também. Seria esse o aspecto mais correto, financeiramente falando. Ou seja, se ele, por exemplo, na loja dele, ele não tem uma gerente, ou se é só ele, por exemplo, vendendo. Sim. Então ele vira ali um vendedor, ou ele vira um gerente, então ele tem um prolabore, ele tem um salário. Porque ele teria que pagar aquilo se fosse uma outra pessoa também executando. Né? E ainda, até uma forma de se saber quanto pagar de prolabore, por exemplo. Primeiramente, você vai ter olhar os aspectos financeiros da empresa, para ver quanto que... Lembrando que esse valor tem que ser proporcional como se fosse a um profissional do mercado de trabalho. Então, por exemplo, o sócio ele executa o papel de gerente de loja. Então, quanto que ganha um gerente de loja na minha cidade ou no meu estado? Na média de valores é X. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela mereço... Eu mereço um pouquinho a mais, né? Porque Poxa, mas minhas despesas... Exato. A ideia é que o prolabore ele seja como um salário de um funcionário dentro das despesas fixas da empresa. Ele não pode ser um valor que vai afetar a saúde financeira da empresa. O que acontece é que as pessoas, ou alguns empresários, né, que não têm esse controle, acabam utilizando o prolabore, um valor mensal, sem controle nenhum. Então tem mês que ele retira muito o valor da empresa, tem mês que não, porque as vendas estão baixas e ele está com medo. Então a ideia é que seja um valor fixo, como se fosse de um salário de um funcionário normalmente, pago mensalmente. Acabou. Aí se divide, né, o que é conta jurídica e o que é conta física, né? Mas a gente acho que vai falar mais tarde disso. A ideia é que o prolabore seja um valor compatível ao mercado e que não também ameace a saúde financeira da empresa. O lucro, assim, para exemplificar, por exemplo, para o pessoal, assim, o que seria um cálculo de um lucro o correto aí? Prática do mercado, de repente uma coisa mais adaptada para o mercado de pequena empresa. O lucro, ele é justamente o final de toda a operação da empresa de um período analisado. Então, por exemplo, geralmente analisamos em anuais, né, no ano fechado, ou então em semestres, também é a prática mais comum que se adota. Então, vamos pegar o ano de 2020, que já se passou. A ideia é você ter todos os seus dados, né, contábeis e financeiros da empresa. Então, você avaliar dentro do período de 12 meses, por exemplo, nesse cenário, como foi o resultado de receitas, menos todos os valores pagos pela empresa. O lucro é a diferença disso, de receita, menos despesas, e no final também ele tira a margem dele, margem líquida de lucro. É desse valor que o sócio ele enriquece, ele constrói o patrimônio dele. Não é do prolabore, não é tirando todos os meses da empresa que ele vai... ele até pode fazer isso, mas ele pode, se ele fizer dessa forma, às vezes ele vai ameaçar muito a saúde financeira da empresa, então ela não vai ter uma saúde financeira para passar por momentos de dificuldade, por exemplo, que ele já tirou lá atrás, né? Então, o sócio... Ele está bem e a empresa não. Exato. Às vezes ele quer reformar uma casa, quer comprar um carro, quer fazer alguma coisa, na saúde financeira dele pessoal, tá show. Aí dá uma olhada na saúde financeira da empresa, aí precisa antecipar cartão, precisa pegar financiamento, precisa linha de crédito no banco, aí vai pagar juros e aí assim por diante. Então o lucro ele é da operação final.
né? Entendi. As Você receitas falou menos... sobre margem líquida de lucro. O lucro, ele ainda tem o bruto e o líquido? Ele tem... O bruto, teoricamente, você, assim, você tem as suas margens, né, de receita, depois ele vem as seus custos variáveis, né? Isso aí é um aspecto mais técnico do DRE, né, que é uma parte financeira e contábil. Então você tem as suas receitas, você tem os seus custos variáveis, depois você tem as suas despesas variáveis conforme as vendas. Aí, por final, você tem as suas despesas fixas, né, que você paga todos os meses. Depois disso, você tem o lucro bruto. Aí o que acontece? Você tem que pagar os seus impostos, você tem que pagar suas taxas e assim por diante. São juros, né, e assim por diante. O lucro líquido é efetivamente o que de toda a operação, quanto que ele vai tirar, né, e colocar no seu valor de patrimônio pessoal mesmo. Entendi. Dificilmente as pessoas fazem igual, por exemplo, aquele cálculo lá, eu compro a 50 e vendo a 100. Meu lucro foi de 100%, né, que eu ganhei R$ 50 em cima de R$ 50. Isso não é uma verdade, porque você tem todos os custos, o custo da mercadoria, o custo da operação, despesa fixa, e lá no final, numa venda de R$ 50, de R$ 100, ele tira aí, por exemplo, de 20% a 30%, depende da margem de cada um, né? Legal. Beleza. Bom,